Gratidão por este passeio bíblico e por essa definição que expressa a concordância ou a unidade dos nossos pensamentos, Nilson, porque a minha referência é também o apóstolo Paulo, e eu leio a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 4, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 de Paulo aos Coríntios 4, de 1 a 5. O que nos diz Paulo nesse breve texto sobre pastores de sucesso? Primeiro, que são servos de Cristo. Esse é o título. Como você se apresenta? Reverendo, pastor, bispo, apóstolo, missionário, obreiro, seja lá o que for, o Paulo se apresentou como servo de Cristo. E a expressão que ele usa aqui é upereta. E upereta, o upereta de Cristo. Essa expressão grega designava aqueles homens nas galés que iam no porão da galé, remando e levando chicotada. Isto é, numa embarcação, o upereta era a figura humana de mais baixa hierarquia, ao mesmo tempo que era o que fazia o barco andar, e à custa de muito chicote. É assim que Paulo se compreende, não necessariamente pelo chicote, porque ele não compararia o Cristo a quem serve aos seus ou aos algozes dos trabalhadores da embarcação, mas certamente pela posição de baixa hierarquia. Em outras palavras, na nossa cultura, o bem-sucedido é quem está no topo. Na visão do Paulo, o bem-sucedido é o que está na base. Ele diz, encarregado dos mistérios de Deus, essa é a tarefa. Dispenseiro dos mistérios de Deus. Escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer que o mistério de Deus é Cristo, capítulo 16, versículo 25. E escrevendo aos Colossenses, Paulo vai dizer que o mistério que é Cristo esteve oculto e agora foi revelado. E o mistério Cristo, o oculto, foi revelado em nós. A tarefa não é outra senão nos ocuparmos para que sejamos instrumentos no sentido de que as pessoas tenham uma relação direta com o Cristo. Não é apenas, entre aspas, revelar Cristo a elas, mas é revelar o Cristo nelas. Talvez nada possa descrever melhor a nossa tarefa e a nossa alegria pastoral, senão a percepção e o discernimento que diante de nós está alguém que encontrou-se ou foi encontrado por Jesus e não precisa mais de nós. Pastores de sucesso são dispenseiros dos mistérios de Deus nesse sentido. Requer que sejam fiéis, e aí então ele vai descrever os tribunais possíveis. Quem julga os pastores de sucesso? Bom, vocês a quem servimos diretamente. No caso de Paulo, era a igreja de Corinto. No nosso caso, a nossa comunidade imediata. A IBAB julga se eu sou um pastor de sucesso ou não.
As pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas a quem eu sirvo, as pessoas da sua comunidade, da sua congregação, as pessoas do seu círculo de relações, estas são as pessoas que vão julgar se você é bem-sucedido ou não. Segundo, qualquer outro tribunal humano. Bom, nós estamos sob o escrutínio de todos os olhos. E a massa nos julga também. Terceiro, a nossa própria consciência nos julga. O Paulo diz: a mim pouco se me dá de ser julgado por vocês, por qualquer outro tribunal humano, e nem eu mesmo me julgo. Embora a minha consciência nada me acuse, eu não me julgo, porque quem me julga é o Senhor. Então, quem diz quem é pastor bem-sucedido ou não é o Senhor. O critério do Senhor, qual é? Não é o trabalho que realizamos e nem os resultados que alcançamos. O critério de Deus é as intenções dos corações. E a palavra que Paulo usa neste versículo 5, que ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações, a palavra, acredito eu, que a melhor tradução seria propósitos do que desejos. Intenção no sentido de firme compromisso de. Evidente que não acertamos sempre, evidente que somos imperfeitos, mas eu aprendi faz tempo, com a misericórdia de Deus na minha vida, que Deus não abençoa as nossas decisões e as nossas ações, Ele abençoa os nossos corações. Assim, eu leio, por exemplo, o Salmo 23, que diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando a gente acerta, é a bondade de Deus. Quando a gente erra, a misericórdia vem e renova-se de manhã e resolve o nosso BO. Porque nós vamos errar. A questão não é se vamos acertar ou errar. Nós vamos errar. A questão é o quão íntegro é o nosso coração enquanto erramos. Se você puder, tendo errado, dizer: Senhor, me perdoe, eu fiz o melhor que eu pude, mas não foi suficiente. Eu penso que isto é um coração aprovado. E por último, a nossa paga, né? De Deus a sua aprovação. Receber de Deus a recompensa. Quando eu leio isso, ou tendo lido e meditado, eu cheguei a duas considerações. Primeiro, uma definição simples do que é um pastor bem-sucedido. Um pastor bem-sucedido é aquele que sabe para quem trabalha, sabe qual é a sua tarefa, e se dedica de maneira íntegra a cumprir a sua vocação, sem ceder a qualquer pressão externa à sua própria consciência. O pastor bem-sucedido é aquele que sabe para quem trabalha, é servo de Cristo. Sabe qual é a sua tarefa? Colocar pessoas em contato direto com Cristo. Se dedica de maneira íntegra. Em nada a minha consciência me acusa. A cumprir a sua vocação, sem ceder às pressões externas de qualquer tribunal humano, inclusive de vocês, exceto a pressão ou o apelo da sua própria consciência. Nós não temos outra consciência para guiar a nossa ação pastoral, senão a nossa própria consciência rendida de maneira íntegra ao Espírito Santo de Deus. A segunda consideração que faço, tendo chegado a essa minha breve definição, é que não existe um gabarito para avaliar um pastor de sucesso, porque cada pastor tem um gabarito único. A palavra de Paulo à igreja de Éfeso: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira. E acredito que muito das nossas aflições, e que o Nilson compartilhou conosco, principalmente nesse tempo de exposição de mídias sociais e de mensuração ou mensurabilidade de sucesso
pelo número de seguidores e de likes e de views e de visualizações, as pessoas estão confundindo popularidade com influência.